Eu aprendi e sempre eu costumo dizer que a pregação, ela trabalha mais com a emoção. Pregação, ela trabalha mais com o centro emotivo. E o ensino, ele trabalha mais com a razão. O ensino é esclarecedor. São instruções de Deus para cada um de nós. Digo mais que cultos de doutrina, como nós sabemos que é a mesma coisa de ensino, eu costumo dizer que comparar com vacinas. Qual é a diferença da vacina para a injeção? Todos sabemos, né? A vacina é prevenção, para prevenir. E a injeção é para curar, para eliminar o vírus, a bactéria ou a parasita. Então, graças a Deus que Deus, pela sua sabedoria divina, Deus sabe muito bem como tratar com cada paciente, com cada uma das suas ovelhas. Já preguei esse texto, mas quero me debruçar nele na linha doutrinária, de ensino para nós. Certo que o texto, do contexto que nós lemos, como eu também costumo dizer que toda palavra proferida sem um texto significa um pretexto. Por isso é importante, sempre que tivermos oportunidade, seja saudação, seja palavras ou mensagens, que tenhamos ou que façamos uso do texto sagrado. E eu louvo a Deus que os irmãos aqui são instruídos sobre esse particular. E o texto que horas lemos, que foi proferido pelo próprio Senhor Jesus, quando ele chega lá no mar de Tiberíades, Jesus se depara com os discípulos. O nosso querido irmão, o apóstolo Pedro, que todos conhecemos que ele era uma pessoa experimentada na área da pesca, porque quando Jesus chamara Pedro para se tornar discípulo do Senhor, no capítulo 18 do evangelho que escreveu São Mateus, aliás, no capítulo 4, versículo 18, Jesus havia saído do deserto. Sabemos nós a história que Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Ali Jesus está então inaugurando o seu ministério terreno. Saindo do deserto, Jesus já seleciona, já começa a chamar o seu colegiado de obreiros, discípulos, auxiliares, cooperadores. E começa nas margens do mar da Galileia. Capítulo 4, versículo 18, Jesus já se depara logo com dois homens que eram irmãos biológicos. Jesus chama justamente Pedro e André. Um pouco adiante, Jesus se depara com mais dois homens, mais dois moços, que eram Tiago e João, que também eram dois irmãos biológicos. E eles viviam da pesca. Através da pesca eles angariavam, eles defendiam o pão cotidiano. Sustentava a sua casa, a sua família.
Claro que a Bíblia vai dizer que Pedro tinha uma sogra. A mesma fora curada por Jesus de uma febre, que na época, febre, além de ser infecciosa, transmissível, ela era mortal. Até na minha infantilidade eu lembro de uma tal de sezão, que era uma febre que levou muita gente a óbito, porque na época a medicina não disponibilizava de recursos medicinal. Tanto que lembramos que ainda tem algumas marcas até hoje aqui, no meu ombro, de uma injeção, de uma vacina para uma tal de febre amarela. E assim sucessivamente. E a sogra de Pedro estava acometida por uma febre forte. Destaco isso para trazer o lembrete que Pedro tinha família. Certo que Jesus chama Pedro, André, Tiago e João. Passando aproximadamente 3 anos, eu quero crer que Pedro sentiu um pouco de saudade do seu exercício secular. E Pedro, quem sabe também uma necessidade da sua família, ou quer fosse por esporte, como muitos pescam hoje. Certo que Pedro decidiu ir pescar. Pedro chegou com alguns discípulos e disse que ia pescar. Estava lá alguns que andavam constantemente com Jesus, outros que não eram assíduos em andar com Jesus, exemplo de Natanael estava lá também, que é aquele que um dia Jesus disse: antes que tu estiveste debaixo da figueira, eu já te vi. Esse também estava. E aí todos disseram: nós também vamos contigo pescar. Pegaram a embarcação, trafegaram 90 metros aproximadamente, é o que diz a Bíblia, 90 metros das margens, e foram pescar. Passaram a noite inteira pescando, o resultado, nem um peixe. E Pedro era conhecedor dessa arte, tinha a praticidade. André, Tiago e João também eram acostumados a pescar, mas até então não haviam pegado sequer uma piaba, um peixe. Abro um parênteses para dizer a nós outros que às vezes as nossas muitas experiências são falíveis. O meu vasto conhecimento como pregador, ensinador, apacentador, nem toda vez consegue fluir, trazer retorno de imediato. Mas nem por isso vou me abater, me omitir e deixar de continuar o exercício do qual Deus me designou. Porque uma hora Jesus libera uma palavra rema e o quadro é invertido. O segredo aqui é lançar a rede sobre a palavra
daquele que controla todas as coisas, que tem o poder. Jesus, então, pela manhã cedo, aparece na beira do mar. E Jesus diz: trazei aqui um peixe para que eu possa comer. É a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. Claro que havia tido outras aparições de Jesus após a sua ressurreição. A Marta, as irmãs Maria, aparece Jesus também caminho de Emaús, enquanto dois interagiam entre eles naquele entretenimentos, eles falavam dos acontecimentos dos últimos dias, que era a ressurreição de Cristo. De repente, para surpresa deles, eles percebem que não eram mais só dois, mas tinha um terceiro personagem na sua companhia. Justamente Jesus acompanha eles no caminho de Emaús. Já era fim do dia, eles precisavam repousar. E assim adentraram para o aposento, convidaram Jesus. Era a viração do dia, o relógio estava cruzando o 10h para as 18. Já estava dando início outro dia, bibliorizando o calendário judaico, que se finda às 18 horas. Convidaram Jesus. E Jesus nunca perdeu a oportunidade de se revelar ao homem, de operar na vida do homem. Então Jesus entra com eles e chegou a hora da refeição. Aqui está o momento em que Jesus se deixa revelar. Pega o pão e Jesus, como um bom judeu, Jesus deu graças pelo pão e eles então abriram os olhos, a mente, e entenderam que aquele convidado, aquele hóspede, aquele personagem, não era meramente um discípulo qualquer, era Jesus que estava com eles. Depois Jesus aparece em uma casa que estava fechada e traz uma saudação: Shalom Adonai, paz seja convosco. E ali só tinha 10 discípulos, porque Judas, traidor, já havia sido morto, já havia morrido. Tomé não estava presente no momento. Depois, Jesus se ausenta, Tomé aparece, os discípulos testemunham do que havia acontecido, e pela sua incredulidade, Tomé, como sempre tem, diz: não creio, só se eu ver. Pela segunda vez, Jesus aparece ao colegiado de discípulos, com a mesma saudação: paz seja com vocês. Tomé está presente. Mesmo assim, vendo Jesus, ouvindo a voz de Jesus, ele não estava crendo que era Jesus. Só se o Senhor me permitir tocar na cicatriz dos cravos, tocar no lado que foram perfurados, traspassados pela lança. Jesus está na Bíblia. Deu a mão, Tomé tocou no lado. Tomé disse: Senhor meu Senhor. Jesus disse: crer porque vê. Bem-aventurados que não crê, os que não veem crer. Aí Jesus disse mais para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Agora Jesus novamente aparece nas margens do mar de Tiberíades
e disse: dai-me de comer, me dá aqui um pedaço de peixe. Observaram, viram lá o fogareiro, viram lá o fogo que estava fumegando. E aí o discípulo disse: Senhor, Pedro, pescamos a noite inteira aqui, não temos nada, não pegamos nada. Aí Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Estratégia, tem que ter diretriz. Se eu estou tentando ganhar almas, tentando na pesca, essa pesca aqui é chamada pesca maravilhosa, e nada acontece, eu tenho que mudar a estratégia. Tenho que inverter a geografia. Tenho que mudar de isca, porque o proverbista Salomão vai dizer em Provérbios: quem ganha almas, sábio é. Aí olharam um para o outro, não é doutrina, eu estou parafraseando, fazendo uma conjectura. Rapaz, nós estamos aqui a noite toda. Quando alguém ouve a palavra de Jesus, entendeu que ali era Jesus, e disseram: é o Senhor, é Jesus. Pedro estava desprovido de veste, logo cingiu sua capa, vestiu sua capa. Pedro pula na água, depois veste a capa, cinge seus lombos. Pedro, então, pegaram o barco e foram às mais de 90 metros, está na Bíblia, e lá lançaram a rede do lado em que Jesus havia indicado. E a minha Bíblia vai dizer que quase eles não conseguiam trazer a rede, estava prestes a se romper, porque não era um peixe, 10 peixes, 20 peixes, não era 30, não era 50 peixes, não era 100 peixes, não era 120 peixes, muito menos 140 e nem 150 peixes. A Bíblia diz que eram 153 peixes. E a Bíblia ainda diz mais: 153 grandes peixes. Eu já vi na Bíblia dizendo que era 5 pães e 3 peixinhos. A palavra peixinho é piaba. No discernimento é piaba. Piaba é peixe pequeno. Então, já aqui a Bíblia diz: 153 grandes peixes. E como voz de Deus nesta noite profética para 2025 na nossa vida, o milagre, a bênção de Deus não vai ser pequena. A bênção que Deus tem para nós é grande. Ô glória! Quase rompe a rede, porque era 153 grandes peixes. Aí você vai dizer: mas eu já orei a noite toda, já orei uma semana, já estou orando um mês, já estou orando um ano, eu já estou evangelizando tantos anos, eu já estou orando, estou fazendo campanha, parece que nada acontece, mas Jesus está dizendo: sobre a minha palavra, lança a rede. Quando tem palavra, quando tem oração, urabaxá, a bênção é grande, o milagre é grande. É grande. O que Deus tem para fazer é grande. É grande. Você não vai voltar do mar de mãos vazias. Você não vai voltar dessa obra, dessa missão, dessa pesca. Glória a Deus. Porque sobre a palavra, e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e
não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E aqui no versículo mais embaixo, no versículo 8, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e os poucos de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Um pouco antes, ou seja, aqui no versículo versículo 10. Encontrei aqui, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Se fosse uma pesca natural, a epígrafe do texto diz assim: pesca maravilhosa. A palavra maravilhosa deriva de maravilha. Quem faz maravilha é Deus, é Jesus. Apesar de 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. Se fosse uma pesca natural, talvez tinha se rompido. Se fosse pela minha capacidade, pela minha ideologia, pelo meu bel querer, talvez não teria prosperado, tinha trago danos, ruptura. Mas quando é pela palavra de Jesus, nenhum mal sucede, não há ruptura, não há fratura. Não, porque a palavra, o comando vem de Deus. Quando é Deus que diz, não tem nenhuma rasura. Quando a palavra é de Deus, Deus honra com a sua palavra, o milagre acontece. Glória a Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Então não cesse de lançar rede. Não pare de orar, não pare de evangelizar, não pare de congregar, não pare de cumprir o seu dever de um bom pescador de almas, pescador de gente, porque quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse: vem, eu te farei pescadores de homem. Aleluia! É claro que a pesca aqui que Pedro fez era de peixe, mas trazendo para um contexto espiritual, o Senhor vai prosperar. Aleluia! O teu ministério, o teu chamado, aleluia! A tua pesca de alma, Jesus vai encher a rede. Vai. Alguém passa, olha a rede assim, meia seca, meia vazia. Mas a palavra de Jesus está em evidência. Se você não cessa, não para de lançar rede, continue lançando sobre a palavra. Porque o problema, pastor Hermildo, é quando eu digo: olha, se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não dirigir, se eu não fizer, não vai acontecer. Talvez esse era o problema dos discípulos. Talvez Pedro dizia: olha, rapaz, eu sou pescador há muitos anos. Quando Jesus me chamou para seguir ele, eu já pescava desde menino. Talvez André a mesma coisa, Tiago e João. E quem sabe alguém queria desmerecer aquele outro ou outro lado, mas não. Mas quando Jesus disse: é sobre a minha palavra, sabe o que é que Jesus está dizendo? Não há outro fundamento. Não há mérito, é
sobre a minha palavra, é sobre o meu querer, é sobre o meu chamado. Idoraba Xandarebiacai. Se você foi chamado por Deus, se você está na palavra de Deus, se você está no conceito sagrado, então continua lançando a rede. Pedro, nós já pescamos, foi a noite toda, rapaz. Nós estamos aqui já batendo queixo de frio, a noite todinha aqui nessa maré. Mas quem está mandando é o dono da palavra, é aquele que manda no peixe, é aquele que dá ordem à baleia e engole Jona. Segundo algumas traduções antigas, é aquele que tem o controle do mar, é aquele que dá ordem ao mar, que dá ordem ao vento, é ele que está mandando lançar a rede. Então, se é ele, vamos lançar. Se é ele, vamos lá, vamos fazer, que ele vai prosperar, que ele vai dar o crescimento, que ele vai mandar os peixes, que ele vai encher a rede. Oh! Ô glória! Ele vai encher a rede. E aí vai dizer uma cantora: quem mandou largar a rede? Não larga a rede. Mas já pescamos já meia-noite, vamos largar esse negócio. Não larga a rede. Já está amanhecendo o dia, não larga a rede. Vamos para casa fazer o nosso café, não larga a rede. Jesus está te esperando na beira da praia para dizer: vamos comer junto, vamos comemorar essa pesca junto, vamos assar peixe, acende o fogo aí, coloca peixe, coloca pão e vamos comemorar, nos congratular. Jesus vai sentar na mesa contigo, na praia contigo, naquela rua contigo, na evangelização contigo, na oração contigo. Ele vai comungar junto contigo, porque tem multiplicação, tem crescimento para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Sobre a palavra do Senhor, lança a rede. Continue lançando, continue pescando, perseverando, exercitando o teu chamado, porque Deus vai multiplicar. Oh, aleluia! Glória a Deus!